Santana da Ribeira do Ipanema é promovida a vila. A pequena freguesia de Santana da Ribeira do Ipanema foi elevada à condição de vila durante a gestão do governador João Tomé da Silva, que era professor e advogado. Em 1875, a nova vila deixou a comarca de Penedo através Resolução ND 681 do Tribunal de Justiça de Alagoas, que criou o termo de comarca da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema, juntamente com a comarca de Pão de Açúcar. Durante o período de 1866 a janeiro de 1890, a Vila de Santana da Ribeira do Ipanema foi comandada pelos juízes municipais Francisco José Silva Porto, Domingos José Alves Silva, Luiz Gonzaga de Almeida Araújo, Grancindo Xavier Carneiro Cunha, Alfredo Montezuma de Oliveira e Miguel de Novaes e Melo, que atuavam em seus gabinetes na comarca de Pão de Açúcar. Durante esses 15 anos, as decisões tomadas pelos 5 magistrados foram autorizadas por 38 governadores que assumiram o governo de Alagoas. Nessa época, a Vila de Santana da Ribeira do Ipanema ainda não tinha prefeitos, intendentes, nomeados e vereadores, conselheiros municipais. Os governantes do estado que apoiaram os juízes municipais de 1876 a 1892 foram Caetano Cavalcante, Pedro, Antônio Moreira, Luiz Eugênio Horta, Antônio Passos, Miranda Tomás do Bonfim, Espíndola, Francisco Soares, Brandão José de Araújo Barros, Cincinato Pinto da Silva, Hermelindo Accioli de Barros Pimentel, José Eustáquio, Ferreira, Augusto Pereira Franco, José Barbosa Torres, Carlos de Carvalho Gama, Domingos Antônio Raiol, Joaquim de Melo Barreto, Henrique de Magalhães Salles, José Bento, Vieira de Barcelos, Antônio Tibúrcio Figueira, Pedro Leão, Veloso Filho, Anfilófio Freire de Carvalho, Geminiano Brasil, de Oliveira Góes, José Moreira Alves da Silva, Antônio Caio da Silva Prado, Manuel Gomes Ribeiro, José Cesário Monteiro de Barros, Aristides Augusto Milton, Manuel de Guzmão Lira, Victor Fernandes de Barros, Pedro Ribeiro Moreira, Aureliano, Augusto de Azevedo, Pedra, Manuel Ribeiro, Barretos de Menezes, Ricardo Brenando Monteiro, Tibúrcio Valério de Araújo, Pedro Paulino da Fonseca, Roberto Calheiros de Melo, Manuel de Araújo Góes, Pedro Paulino da Fonseca, Manuel de Araújo Góes, José Correia Teles, Manuel Ribeiro Barreto de Menezes, Jacinto de Assunção Paz de Mendonça, Carlos Jorge, Calheiros de Lima e Manuel Gomes Ribeiro. Em 1892, o governador Gabino Besouro nomeou o segundo prefeito, intendente e 22 vereadores, conselheiros municipais, marcando o início de uma nova era para a vila de Santana da Ribeira do Ipanema. Descubra por que Santana do Ipanema não foi realmente emancipada de Traipo em 24 de abril de 1875. Durante uma pesquisa minuciosa realizada no Arquivo Público de Alagoas, mais precisamente no Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, nos poderes legislativo estadual e executivo, Tribunal de Justiça, livros, revistas e jornais, não foi possível encontrar a lei que justificasse a emancipação de Santana do Ipanema na data que comumente é mencionada, 24 de abril de 1875. Pelo contrário, constatou-se que houve um equívoco de quem redigiu essa data, que inclusive citou o nome Santana do Ipanema. Na verdade, o município somente passou a ter essa denominação 46 anos depois, no dia 31 de maio de 1921. A resolução no 681, promulgada em 24 de abril de 1875, teve como objetivo a criação por termo da comarca da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema e da comarca de Pão de Açúcar. Entretanto, essa resolução foi revogada em 03 de julho de 1876 pela resolução NEI 733. Posteriormente, em 07 de julho de 1876, a comarca foi restaurada por meio da resolução NDIRU 737. A verdadeira data da emancipação política da vila de Santana da Ribeira do Ipanema ocorreu em 21 de janeiro de 1890, com a promulgação do decreto número 1, durante o governo de Pedro Paulino Fonseca em Alagoas. A partir desse marco, a vila deixou de ser comandada pelos 5 juízes municipais da comarca e passou para a administração política C. O plantio de cereais, hortaliças, frutas e o aumento da cultura do algodão, inclusive do algodão rosa trazido por Delmiro Gouveia, contribuíram para esse desenvolvimento. Em 1875, a freguesia foi elevada à categoria de vila, mas só depois de 46 anos,
em 31 de maio de 1921, é que Santana do Ipanema foi finalmente elevada à cidade. Nesse período, a cidade já produzia e vendia de tudo, inclusive exportando para a Europa peles de animais através do couro curtido, negociado pelo casal Manuel Rodrigues da Rocha e Maria. Isabel Gonçalves Rocha para o empresário Delmiro Gouveia. Vale destacar alguns pioneiros do território de Santana do Ipanema: Abdias Teodósio, Abdon Marques, Abdon Soares. Campos, Adeildo Nepomuceno Marques, Adelaide Emanuel. Soares da Mota, Adelaide Maria de Barros, Adélia Ferreira de Araújo, Adeval Freitas de Oliveira, Ademir Claudino dos Prazeres Silva, Aderval Freitas de Oliveira, Adriano Vieira, Afonso Gaia Nepomuceno, Agilson Renato Aquino Agniello, Ferreira da Silva, Albertino Firmo de Melo, Alberto Pereira de Azevedo, Albino Ferreira da Silva, Alexandrino Vilar Alferes, João Guimarães, Aloysio Firmo de Melo, Amância Bezerra de Sá, Ana Zília Félix Mendes, Ana Joaquina, Ana Rodrigues, Ana Tereza Rodrigues Filha, Ana Tereza Rodrigues Gaia, André Ferreira da Silva, André Ferreira da Silva e Joaquim Ferreira da Silva, Antônio Amâncio dos Santos, Antônio Azevedo, Antônio Brasiliano, Antônio de Figueiredo Campos, Antônio Emerêncio, Antônio Felício, Antônio Fernandes, Antônio Ferreira de Andrade, Antônio Fontes, Antônio Francisco Soares de Campos, Antônio Galdino de Moura, Antônio Gomes da Silva, Antônio Inácio, Antônio Manuel de Castilho Brandão, Antônio Menezes da Silva, Antônio Moises da Silva, Antônio Pacífico, Antônio Queiroz, Antônio Rego, Antônio Rodrigues, Antônio Tavares, Arlinda Rodrigues Serra Negra, Arnóbio Silva, Arthur Vanderlei, Aureliano, Auxiliadora, Rodrigues Gaia, Avani Santos Salustiano, Avelino Alves de Oliveira, Bartolomeu Freitas de Oliveira, Belmira Brandão, Benedito de Aquino Melo, Benício Mendes Barros, Benjamim, Rodrigues Gaia, Camilo, Capitão Francisco Rosendo de Melo, Capitão Francisco Rosendo de Melo, Capitão João José da Silva Ioiô, Capitão Rosendo, Carmen Lúcia Azevedo Melo, Casemiro Rodrigues Machado, Cícero Alcântara Cícero, Ferreira de Amorim, Cícero Rocha, Claudinaldo Ferreira de Noronha, Clemência Pereira de Queiroz, Cleodon Teodósio, Clodolfo Rodrigues de Melo, Coronel Enéas Augusto, Rodrigues de Araújo, Coronel Luiz Gonzaga, Coronel Manuel Rodrigues da Rocha, Dalmário Gaia Nepomuceno, Demerval, Nepomuceno, Denelza Bezerra Campos, Dermeval Sulino, Machado Filho, Dilermando Brandal, Dione Queiroz de Aquino, Divaduca, Djalma de Melo Carvalho, Domício Silva, Domingos de Lira Lima, Domingos Jaqueira, Dorotel Agra, Dr. Augusto Costa, Durvalina Cardoso Ponte, Edilese, Correia de Melo, Edivan, dos Santos Lima, Edmilson Rodrigues, Gaia, Edna Rodrigues, Gaia, Eduardo Rita, Edvaldo Soares Santana, Eliane Guimarães Elza, Maria Soares Emanuel, Teodósio Emenegildo, Soares de Melo, Emerêncio Rodrigues, Emerêncio Vieira Filho, Emílio Agra, Esdras Januário de Melo, Expedita Maria Santos, Expedita Pereira, Expedita Tavares, Pereira, Expedito Ildefonso da Silva, Etelvina de Aquino Melo, Euclides José dos Santos, Eudes Vieira da Paixão, Eufrásio, Barbosa Santos, Eutímia Maria Silva, Evalda Noia Rocha, Everaldo Pereira Cavalcante, Félix Duarte Janebro, Félix, Rodrigues de Oliveira, Felizdoro Cunha, Fernando Ferreira, Filho, Fernando Pereira Guimarães, Firmino Feliciano Silva, Firmino Ferreira Filho, Flávio César Silva Machado Floro, Novaes, Frade Haroldo, Francisca Angélica de Assis, Francisca de Azevedo Pereira, Francisca Pereira Valões, Francisco Belém, Francisco Januário de Melo, Francisco Pedro dos Santos, Francisco Quintela, Francisco Rodrigues Araújo, Francisco Soares de Campos, Francisco Teixeira, Francisco Viena, Geisa Maria de Alencar, Geisaes, Campos, Gersino Catoli da Silva, Gerdulino Nobre, Gevan Mazzoni, Abreu Pacheco, Gil Januário de Melo, Gileno Carvalho, Gileno de Melo Carvalho, Gilmar Pereira de Queiroz, Gilvan Soares, Guilherme Vieira, Hamilton da Silva Melo, Helena Alves Chagas, Helena Braga Chagas, Enaldo Bulhões Barros, Hermínio Tenório Barros Moreninho, Hilda Carvalho Rego, Hilda Nepomuceno Agra, Iracema Salgueiro Silva, Irã Siqueira de Queiroz, Irene Pereira Valões, Ireneu Teodósio da Silva, Isaías Vieira Rego, Isaura Azevedo Cristino de Melo, Isaura Fontes, Isaura Soares Costa, Isnaldo Bulhões Barros,
Ivone Alcântara, Ivone Carvalho Malta, Isabel Maria da Cunha, Jacinto Agilson da Silva, Jeova Bezerra da Silva, Joana da Várzea, João Ângelo, João Agostinho dos Santos, João Agra, João Aleixo de Barros, João Alves de Oliveira, João Amaro Rumeiro, João Araújo, Porfírio Araújo, João Damasceno, João Damasceno Ribeiro, João Duarte Janebro, João Farias Filho, João Francisco Cavalcante, João Januário de Melo, João Leopoldo de Farias, João Militão Filho, João Piroco, João Rodrigues Araújo, João Soares Campos, Joaquim Januário de Melo, Joaquim Rodrigues Gaia, Jorge Firmo, José Soares de Oliveira, José Acioli, José Adilson da Silva, José Alberto Malta Marques, José Alcântara, José Amorim Pereira, José Candido, José Celestino das Chagas, José Cruz, José de França Belém, José Fontes, José Francisco Cavalcante, José Gomes, José Honório Pereira, José Laurindo, José Lourenço, José Marques, José Porfírio Palmeira, José Queiroz, José Ricardo Sobrinho, João Soares Neto, José Rodrigues, José Soares Campos, José Teodósio da Silva, Josefa Leite, Josefa Mariana Soares Campos, Josias Duarte Janebro, Jovino Fidelis, Jovita Nepomuceno, Justino Alves de Oliveira, Labide Francisca Cavalcante, Laura de Aquino Melo, Laura Maria Chagas de Assis, Lealbino Soares da Mota, Leda Pacífico, Leopoldina Lima, Leopoldina Rodrigues Gaia, Leuzinger da Rocha Mendes, Lila Maria Carvalho, Lourival Amaral, Lourival Cavalcante, Luciano Gaia Nepomuceno, Luiz Antônio Pereira Silva, Luiz Caetitu, Luiz de França, Luiz Galdino, Luiz Gomes da Silva, Luiz Rodrigues Araújo, Major Barros Rego, Major Darcy de Araújo Melo, Major José Francisco, Manuel Cruz, Manuel de Aquino Melo, Manuel dos Santos Leite, Manuel Firmo, Manuel Francisco Cavalcante, Manuel Gomes da Silva, Manuel Gomes de Novaes, Manuel Gonzaga, Manuel Inácio, Manuel Labareda, Manuel Matias, Manuel Nobre Alves, Manuel Pedro Xavier e Antônio Mandaú, Manuel Rodrigues, Manuel Soares dos Prazeres, Manuel Soares dos Prazeres de Belo Monte, Manuel Aleixo de Barros, Maria Aparecida Teodósio, Maria Audite Vanderlei, Maria Carmen Torres de Macedo, Maria Freitas de Oliveira, Maria de Souza Lima, Maria Carolina da Rocha, Maria Carvalho Cavalcante, Maria Cremilda Cavalcante, Maria da Conceição, Maria da Luz, Maria das Dores, Maria de José Barros, Maria de Lourdes, Agra Maria de Lourdes Andrade Silva, Maria de Lourdes, Pereira Queiroz, Maria de Lourdes Santos Vanderlei, Maria do Carmo Nepomuceno, Maria dos Prazeres, Maria Elba, Marques de Oliveira, Beatriz Pereira de Moura, Ana Maria de Carvalho, Renilce Bastos Silva, Divanilda Aragão dos Santos, Zilmar da Costa Santos, Terezinha Oliveira Barros, Maria Ferreira de Araújo, Maria Francisca Soares de Campos, Maria Gaia, Maria Helena Araújo Malta, Maria Isabel Nobre da Silva, Alves Maria José Marques Melo e Maria Leonora de Oliveira, Maria Léa Malta Feitosa, Maria Leonora de Oliveira, Maria Luísa de Jesus, Maria Luísa R. Gaia, Maria Luísa Rodrigues, Maria Odaleia Malta Feitosa, Maria Pacífico, Maria Salete Barros Bulhões, Irene Alves de Oliveira, Maria Dionísio Pereira, Paulo Silva, Aloísio Brandão, Rosa Maria Bastos Silva, Maria Aparecida Ferreira Lima, Sinésio Soares Prazeres, Ana Maria Vieira Guimarães, Renilde Salgueiro Silva, José Conrado de Lima, Jarbas de Melo Carvalho, José Olavo Bispo, Pastor José Pereira Bonfim Filho, Edivaldo Gomes Cardoso, Chagas, Letícia Santana, Araci Maria Carvalho, Rosa Maria Lias Barros, Marlene Falcão Valença, Maria do Carmo Araújo Oliveira, Wanda de Carvalho Rego, Terezinha de Melo Carvalho, Maria do Socorro Oliveira Chagas, Marineide Bulhões, Marinete Cabral da Costa, Marinho Rodrigues de Oliveira, Marlene Pereira Valões, Martinho Rodrigues Gaia, Martinho Vieira Neto, Maura Lisboa Bezerra, Maurício Amâncio dos Santos,
Metódio Rodrigues Gaia, Mileno Ferreira da Silva, Militão Rodrigues Damasceno, Misael dos Prazeres e Israel dos Prazeres, Nelly Vieira Guimarães, Nemésio Alves de Oliveira, Nigelo Nogueira, Orlando da Costa Duarte, Ostile Januário de Melo, Padre Manuel Capitulino de Carvalho, Pancrácio Rocha, Paulo Ferreira de Andrade, Pedro Felício, Pedro Ferreira, Pedro Pascoal Soares de Oliveira, Pacífico, Pedro Rodrigues Gaia, Pedro Rodrigues Nobre, Pedro Soares da Mota, Pedro Vieira, Plínio Rita, Pompílio Ferreira da Silva, Profa, Maria de Lourdes, Professora Marinita Noia, Quitéria Tavares Pereira, Rafael Januário de Melo, Renilde Bastos da Silva, Rita Rodrigues Gaia, Rosendo Machado, Rosendo Gomes da Silva, Sebastiana Medeiros de Aquino Tenório, Sebastião Amaro, Sebastião Pacífico, Severiano Queiroz, Severino Soares de Melo, Sônia Pereira da Silva, Tereza Maria de Jesus, Tertuliano Vieira Nepomuceno, Tomás Doroteu Silva, Umbelinda Soares da Mota, Ventura Agra, Vicente Jacarandá, Virgílio Agra, Virgínio Rodrigues e Vitória Rodrigues, o primeiro prefeito nomeado de Santana do Ipanema, em 1890. A partir da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, as estruturas de poder herdadas do período monárquico foram alteradas. Uma delas, as câmaras municipais deixaram de existir, sendo substituídas pelos conselhos de intendência. O presidente destes colegiados era o intendente e se constituíram no Poder Executivo Municipal até 1930, quando foi criada a função de prefeito. A primeira intendência criada no governo de Deodoro da Fonseca foi a do Distrito Federal, formalizada por meio do Decreto 50A, de 7 de dezembro de 1889. Ainda em dezembro, no dia 30, o Decreto 107 expandiu o modelo das intendências para os estados. Em Alagoas, o governador Pedro Paulino da Fonseca baixou o decreto no 1, de 21 de janeiro de 1890, extinguindo as câmaras e, em seguida, nomeando os conselhos de intendência com o respectivo intendente. Finalmente, a vila de Santana da Ribeira do Ipanema conquistou sua emancipação da comarca de Pão de Açúcar, encerrando um período de controle pelos juízes municipais de 1876 a 1890. Com a nomeação do primeiro intendente, prefeito, e dos conselheiros municipais, vereadores, pelo governador Pedro Paulino da Fonseca, a vila de Santana da Ribeira do Ipanema obteve sua autonomia administrativa, marcando um marco importante em sua emancipação política. O primeiro intendente, prefeito, após a proclamação da República, que governou de 1890 a 1892, foi Antônio Baldoino Paes de Souza. Além disso, os membros do Conselho Municipal, Câmara de Vereadores, eram Ângelo de Abreu Pereira, Pedro Alexandrino Alves Porto, Júlio César Paes de Souza e Manuel Soares Mendes. Com a promulgação da primeira Constituição Política do Estado em 11 de junho de 1891, e a exemplo de outros estados, à época, o Legislativo era bicameral, a Câmara dos Deputados e o Senado do Estado de Alagoas. O presidente da Constituinte foi Roberto Calheiros de Melo, e Alagoas foi um dos poucos estados que não tiveram que depor o governo e fazer uma nova Constituição devido à chegada do governo de Floriano Peixoto. Segundo prefeito nomeado da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema, depois foi vereador e juiz. A história do segundo prefeito nomeado da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema, Coronel Leopoldo Augusto Vanderlei, é uma narrativa de coragem, liderança e perseverança que remonta ao final do século XIX, quando ele se destacou como uma das principais figuras políticas da região. Em 1883, Leopoldo Augusto Vanderlei foi um dos líderes que lutou pela criação oficial do primeiro distrito de Poço das Trincheiras, que fazia parte da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema. Sua integridade e determinação lhe renderam
uma reputação de destemido nos corredores do palácio em Maceió, logo após a proclamação da República. Em 1892, o governador Gabino Besouro assinou a nomeação de Leopoldo Augusto Vanderlei como segundo prefeito nomeado da vila, cargo que ele ocupou com honra e dedicação até 1894. A vida política dele continuou quando ele assumiu como vereador, conselheiro municipal. E 10 anos depois, em 1914 a 1915, tornou-se presidente da Câmara Municipal, conselheiros municipais. Em seguida, ele foi nomeado juiz distrital de Poço das Trincheiras, cargo que ocupou de 1916 a 1921. A história do coronel Leopoldo Augusto Vanderlei é um exemplo de liderança e perseverança em um momento histórico desafiador para o Brasil. Sua contribuição para a construção política e social da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema é inestimável e seu legado continua vivo na região até hoje. O segundo prefeito, Intendente-Coronel Leopoldo Augusto Vanderlei, 1892 a 1894. Na época, o presidente do Brasil era Floriano Peixoto. Conselheiros municipais: Capitão Domingos Vieira de Melo, Olho d'Água do Pai Mané, 2 Riachos, Capitão Francisco Soares de Campos, São Bartolomeu, Alferes João Soares de Melo, Olho d'Água da Cruz, Capitão Agostinho Marques de Oliveira, Olho d'Água Velho, Tenente Ivo de Oliveira Vanderlei, Poço das Trincheiras, Tenente Manuel Soares da Mota, Alferes Germano de Flora Queiroz, Tenente Francisco Barbosa da Silva Melo, Lagoa Queimada, Manuel Ferreira Gomes, Alto do Couro, Marcelino Brandão, Caiçara, Alferes Francisco da Rocha Barros, Pedra da Bola, Joaquim Alves Pereira, Capelinha, Félix Alves de Oliveira, Lutero Antônio dos Anjos, Maravilha, Major Isidoro Jerônimo da Rocha, Sertãozinho, Capitão Manuel dos Santos de Lira Soares, Serrinha, João Damasceno, Ribeiro Filho, Alto do Couro, Manuel Rodrigues, Limeira Frade, Olho d'Água do Amaro, Hermenegildo Pereira da Silva, Olho d'Água das Flores, Francisco Rodrigues de Melo Santos, Tenente Coronel Matias Monteiro da Rocha, Tenente Coronel Joaquim Rodrigues Gaia, Capitão José Roberto Soares. Para garantir o bom funcionamento do Poder Judiciário na nova localidade, o governador também nomeou o juiz de Direito Francisco dos Prazeres, em cumprimento ao artigo 22 da Lei 23, de 17 de maio de 1802. Na época, a vila ainda estava subordinada à comarca de Pão de Açúcar e o juiz trabalharia em conjunto com o Poder Executivo e Legislativo para a administração local. As reuniões dos vereadores, também conhecidos como conselheiros municipais, contavam com a presença de representantes dos 9 distritos que faziam parte da vila. No segundo mandato, houve uma reunião com 23 vereadores, o que dificultou o entendimento. Em resposta, aprovou-se uma indicação para que, a partir de 1895, houvesse apenas 11 vereadores. Durante o terceiro e o quarto mandatos, apenas 7 e 8 vereadores, respectivamente, compareceram às reuniões. Muitos desistiram, alegando que não valia a pena vir de tão longe sem remuneração, incluindo o Major Isidoro Jerônimo, que montava em seu cavalo para defender os direitos do seu distrito. Durante 60 anos, tanto prefeitos quanto vereadores não recebiam salários. Os trabalhos da Câmara de Vereadores tiveram início em 1890. Somente em 1947, após a primeira eleição com voto popular, elegeu-se o primeiro prefeito, Coronel Lucena Maranhão. Coronel Luiz Gonzaga liderou a administração da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema por 19 anos. No final do século XIX, o cônego Manuel Capitulino de Carvalho chegou à Vila de Santana da Ribeira do Ipanema, acompanhado de alguns familiares, incluindo suas irmãs. Em pouco tempo, o religioso ganhou fama na região, participando de todas as festas e eventos do território. Sua popularidade logo chegou ao Palácio do Governo na capital e ele se tornou amigo das autoridades estaduais. O coronel Luiz Gonzaga, um homem rico, se apaixonou por uma das irmãs do religioso. O cônego não perdeu tempo e casou a jovem com o fazendeiro, presenteando o casal com o cargo de segundo prefeito nomeado do território. O coronel se
orgulhava de ser cunhado do cônego, enquanto o religioso usava sua influência para garantir a continuação do cunhado como prefeito da vila. Durante os 19 anos de mandato do coronel Luiz Gonzaga e um ano do cônego Capitolino, a vila experimentou um grande aumento na arrecadação de impostos para o governo. Em 1915, o cônego foi eleito como segundo senador de Alagoas para um mandato de 8 anos, até 1923. Enquanto isso, o coronel Luiz Gonzaga prosperou na vila, que se tornou uma cidade, tornando-se um forte comerciante no setor de tecidos em Santana do Ipanema. O 13 prefeito, intendente, coronel Luiz Gonzaga de Souza Góes, 1895 a 1896. No momento que Alagoas era administrado por José Vieira Peixoto, tendo como presidente da República Prudente de Moraes, conselheiros municipais, 1895 a 1896, 11 vereadores. Capitão Francisco de Freitas Machado, Capitão Francisco Soares de Campos, São Bartolomeu, Capitão Manuel Soares Mendes, Capitão Agostinho Marques de Oliveira, Tenente Manuel Soares da Mota, Tenente Francisco Barbosa da Silva, Melo, Alferes João Soares Agra e Melo, Caboré, Alferes, Germano da Hora Queiroz, Alferes Felinto José Ribeiro, Alferes Delfino Rocha Vanderlei, Poço das Trincher, Alferes Constantino Rodrigues Vieira de Melo, Cacimba, Cercada. O segundo juiz nomeado foi empossado o Alferes José Joaquim de Oliveira, de acordo com o artigo 27 da Lei nº 23, de 17 de maio de 1892, Manuel Rodrigues da Rocha viajou com Delmiro Gouveia para Pernambuco. Delmiro Augusto da Cruz Gouveia não foi somente o pioneiro do aproveitamento de Paulo Afonso, foi também o grande precursor na criação da grande indústria na zona das Caatingas. Ainda lhe coube a primazia na introdução do automóvel no sertão nordestino. Adquirindo carros europeus, abriu às próprias custas 520 quilômetros de estradas de rodagem, ligando a Pedra à Cachoeira, aos centros urbanos vizinhos, Água Branca e Mata Grande, e as portas de trilhos da Great Western, na cidade alagoana de Quebrangulo, passando a rodovia por Santana do Ipanema e Palmeira dos Índios, e na cidade pernambucana de Garanhuns. Via Santana e Bom Conselho, a construção das estradas foi iniciada em 1911 a partir da Pedra. Ainda no primeiro semestre de 1912, os automóveis do coronel Delmiro já alcançavam Santana de Ipanema. As novas estradas continuaram sendo abertas nos sertões alagoano e pernambucano e tiveram de galgar o rebordo meridional da Borborema, através das serras do Muro e de São Pedro, para atingir a região do Agreste, onde localizavam os terminais ferroviários. 2 turmas de trabalhadores mantinham estas primeiras rodovias sertanejas em bom estado de conservação, de modo que foi deslizando sobre elas que os caminhões Ford e os automóveis Chevrolet, alguns anos mais tarde, ganharam o caminho do sertão alagoano, enquanto muitas outras regiões do país continuavam dependendo do carro de bois e do lombo de animais. Um elegante Fiat, um Austin grande e outro pequeno e um imenso NAG obedeciam docilmente a uns docilmente chamados Seu Cruz, João de Deus, Euclides ou Luiz Maranhão, Zé Pó e Campina. Seu Cruz era um gênio, sabia até afinar piano. E da Pedra até Garanhuns o povo conhecia cada um dos automóveis pelo som da buzina. Lá em Santana do Ipanema, Antônio Bocão nunca se enganou. O carro funcionava na grande curva do rio Ipanema, a meia légua da cidade. Daí a pouco, o automóvel parava na frente do sobrado do coronel Manuel Rodrigues. Era Delmiro, Iona, Adolfo Santos, Borella, Ferrário ou o médico da Pedra, de passagem para Quebrangulo ou Garanhuns. Enquanto o hóspede Delmiro Gouveia jantava no primeiro andar do casarão, com o casal Manuel e Maria Isabel Gonçalves Rocha, o chofer se desdobrava em complicados serviços. Colocava óleo e gasolina, bulia numa pequena bomba misteriosa e preparava os faróis de acetileno para viajar durante a noite. Era preciso chegar na estação antes do trem partir e o carro puxava 60 km por hora. Com as rodovias de acesso à Cachoeira de Paulo Afonso, começaram as excursões. Em fins de julho de 1915, o então ministro da Agricultura, Dr. José Bezerra, em companhia do governador de Alagoas, Dr. João Batista Ascioli, do deputado federal pernambucano, Dr. Manuel Borba, do escritor Bastos Tigre, secretário do ministro e dos engenheiros
Eugênio Gooding, Jungstedt e Butler, foi visitar a cachoeira. Os excursionistas fizeram a viagem de Quebrângulo a Pedra em 3 automóveis durante 7 horas, percorrendo 300 quilômetros à tardinha e na noite de 28 de julho. Na manhã seguinte, visitaram a fábrica de linhas e a usina hidrelétrica. O ministro da Agricultura e sua comitiva retornaram a Maceió no dia 30. E o Diário de Pernambuco, de 2 de agosto, já publicava uma entrevista do escritor Bastos Tigre, que descreveu a excursão e se mostrou encantado com a bela iniciativa do coronel Delmiro Gouveia, o primeiro industrial brasileiro a conquistar para a indústria uma parcela desse formidável tesouro que a natureza guardava ali. O quartel do prefeito, intendente-coronel Luiz Gonzaga de Souza Góes, 1896 a 1914. Conselheiros municipais, 1896 a 1898, 7 vereadores. Capitão Francisco Soares de Campos, Capitão Luiz Gonzaga de Souza Góes, Capitão Agostinho Marques de Oliveira, Olho d'Água Velho, Capitão Hermenegildo de Abreu Pereira e Silva, Olho d'Água das Flores, Tenente Manuel Soares da Mota, Lajinha, Tenente Marcelino Constâncio Brandão, Tenente Teotônio Rodrigues de Araújo, Olho d'Água Grande. O senhor José de Menezes foi o 3º juiz eleito da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema. Em 1906, a comarca de Vila Santana da Ribeira do Ipanema deixou a jurisdição de Pão de Açúcar e foi instalada em Paulo Afonso, Mata Grande. É relevante mencionar que a Lei No 516, de 30 de abril de 1870, determinou que Mata Grande fosse renomeada para Paulo Afonso. Posteriormente, a Lei No 328, de 5 de junho de 1902, elevou a cidade à categoria de município, mantendo o nome de Paulo Afonso. No entanto, em 25 de maio de 1929, a cidade retomou sua denominação original de Mata Grande. Em 1915, as terras da vila de Santana da Ribeira do Ipanema se estendiam por uma área de 200 quilômetros, incluindo os distritos de Ouro Branco, Maravilha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Riacho Grande, Olivença, Capim, Olho d'Água das Flores, Pedrão, Major Isidoro, Sertãozinho e 2 riachos, e eram conhecidas por sua fertilidade. O síndel prefeito nomeado da vila, Cônego Manuel Capitulino de Carvalho, 1914 a 1915, pelo governador Clodoaldo da Fonseca, deixou o cargo após ser eleito senador de Alagoas de 1916 a 1923, quando o presidente do Brasil foi Venceslau Braz, conselheiros municipais, 1914. A 1915, 8 vereadores, Coronel Leopoldo Augusto, Vanderlei, presidente do Conselho, Frederico Rodrigues da Rocha, secretário, Major Isidoro, Jerônimo da Rocha, Argemiro dos Santos Leite, Francisco Thomas de Santana, Antônio Rodrigues Nobre, Antônio Dionísio da Fonseca, Pedro José Gregório. A partir de 1914, com o empreendedorismo de Delmiro Gouveia, que comprava peles de animais e algodão, a vila de Santana da Ribeira do Ipanema, que possuía um território de mais de 2.500 km², viu a região se desenvolver significativamente. Gouveia abriu mais de 500 quilômetros de rodovias na área, o que contribuiu para o crescimento dos distritos da região. Durante a gestão do prefeito nomeado Cônego Manuel Capitolino de Carvalho, 1914 a 1915, a vila recebeu muitas pessoas de diferentes partes do Nordeste que buscavam oportunidades de trabalho. Com uma população de mais de 50 mil habitantes, houve a necessidade de nomear juízes distritais para os povoados da região. O cônego Manuel Capitolino solicitou ao governador Clodoaldo da Fonseca a nomeação de 6 novos juízes para atender a demanda crescente da vila. Os nomes dos juízes distritais eleitos em diferentes áreas para juiz da sede da vila de Santana da Ribeira do Ipanema, Germano da Hora Queiroz e Francisco Reis Gonzaga. No distrito Sertãozinho, Major Isidoro, José Ruiz da Mota e Manoel Ferreira Batista foram os primeiros juízes eleitos. No distrito Poço das Trincheiras, Romualdo Júlio Vanderlei e Belarmino A. Pereira foram os primeiros juízes eleitos na história do distrito. 6 de um prefeito intendente. Coronel Leopoldo Augusto Vanderlei, 1916 a 1918. Quando Alagoas foi comandada por João Batista Achioli Júnior, tendo na presidência da República Venceslau Braz. O poder judiciário era composto pelos juízes,
Germano da Hora Queiroz e Francisco Rodrigues Gonzaga. Conselheiros municipais, 1916 a 1918, 7 vereadores. Presidente Manuel dos Santos Leite, Francisco Tomás de Santana, pai de Caiçara, Isidoro Rodrigues Nobre, Antônio Rodrigues Nobre, Pedro José Gregório, pai de Luiz Novo, Tertuliano Vieira Nepomuceno, pai de Fernando Nepomuceno, Manuel Vieira de Queiroz, pai de Dona Antea. O conselheiro Francisco Thomas de Santana apresentou o projeto criando um lugar de fiscal-geral dos travessões do município e criando a caldeira de instrução primária do sexo masculino no povoado de Poço das Trincheiras, alternando-se as leis nos 13 e 14, respectivamente. Em ata especial de 21 de outubro de 1916, na vila de Santana, no edifício da Intendência, tomaram posse os juízes distritais. Juiz distrital da vila de Santana, Germano da Hora Queiroz, vice, Francisco Rodrigues Gonzaga. Juiz distrital de Sertãozinho, José Antônio de França, vice, Manuel Ferreira Batista Filho. Juiz distrital de Poço das Trincheiras, João da Rocha Vanderlei, vice, Romualdo Júlio Vanderlei. Juiz distrital de Maravilha, Antônio Alves dos Santos, vice, Felinto Vieira da Rocha. Assinado pelo secretário Joaquim Ferreira da Silva, interino, em ata do Conselho Municipal de 02 de maio de 1917, o conselheiro Francisco Thomas de Santana apresentou o projeto que se transformou na Lei nº 16, mandando que se reverta ao vigário da paróquia o cemitério da vila, pertencente à municipalidade. Compareceu o intendente-coronel Leopoldo Augusto Vanderlei, apresentando o balancete da receita e da despesa. Governador de Pernambuco se hospeda no casarão da família Rodrigues na vila de Santana, em 1916. Nos meados de 1916, Manuel Borba, na qualidade de governador de Pernambuco, foi inaugurar oficialmente os trechos da rodovia de Delmiro Gouveia, no território de Pernambuco. A comitiva foi de trem até Garanhuns, no dia 22 de agosto, e dela faziam parte o próprio coronel Delmiro Gouveia e seu amigo de Santana de Ipanema, o coronel Manuel Rodrigues da Rocha. Às 13 horas, os excursionistas deixaram Garanhuns ocupando 4 automóveis. Às 9 da noite, chegaram a Santana do Ipanema, jantando no sobrado do coronel Manuel Rodrigues. Ao que consta da minuciosa reportagem do historiador Mário Melo, do Diário de Pernambuco, de 28 de agosto, o governador Manuel Borba e sua comitiva, depois de ligeiro descanso na confortável vivenda, de ouvido o funcionamento de um Colossal Miraphone, recomeçaram a viagem, saindo lá de Santana do Ipanema às 10 horas da noite e chegando ao centro. Agrofabril Mercantil da Pedra às 2 da madrugada do dia 23. A fadiga era geral e a ordem foi dormir. Apenas 4 horas, porque às 6 a voz possante do adiantado industrial acordava os excursionistas. Já funcionavam, então, na primeira vila operária, sertaneja, 4 escolas, serviço médico, cinema e banda de música. A fábrica trabalhava de segunda-feira a sábado, em 3 turnos de 8 horas. O governador Manuel Borba e sua comitiva percorreram a fábrica, visitaram a usina hidrelétrica, assistiram a uma sessão de cinema e ainda foram homenageados com uma retreta. No dia 24 de agosto, às 5 horas da tarde, deixaram a Pedra, pernoitando em Santana, onde foram hospedados pelo coronel Manuel Rodrigues. Na sexta-feira, 25, viajaram para Garanhuns, de onde saíram de trem para o Recife, às 10 horas da noite. Na referida reportagem de 28 de agosto, o Diário de Pernambuco informou textualmente: a estrada que se inicia inaugurou tem 246 quilômetros, dos quais 115 em território pernambucano, ligando Garanhuns a Bom Conselho e estas localidades a Quebrangulo, Santana do Ipanema e Pedra, em Alagoas. O historiador Oliveira Lima e os jornalistas Plínio Cavalcante e Assis Chateaubriand também visitaram a Pedra no tempo de Delmiro Gouveia. Ficaram impressionados com o surto civilizador que ali encontraram. A liberdade do povo de Santana do Ipanema sempre dependeu de sua comarca desde 1876. Antes da emancipação política dos municípios, a criação das comarcas foi fundamental para estabelecer a estrutura jurídica nas novas vilas. As comarcas chegavam primeiro às terras da nova vila, montando a estrutura necessária para o funcionamento do sistema jurídico. Posteriormente, os municípios se separavam da jurisdição anteriormente atrelada,
consolidando sua independência política. A comarca é uma instituição fundamental para a promoção da justiça e da cidadania em uma determinada região. Em Santana do Ipanema, a comarca tem prestado relevantes serviços para o povo, garantindo o acesso à justiça e o cumprimento das leis. Os juízes, procuradores de justiça e advogados da comarca trabalham diariamente para garantir que os direitos da população sejam respeitados e protegidos. Eles atuam em casos de diversos tipos, como conflitos familiares, disputas trabalhistas, questões de direito penal e crimes ambientais, entre outros. No dia 24 de abril de 1875, o território ainda era chamado de Freguesia Santana da Ribeira do Ipanema, que fazia parte da jurisdição da comarca de Penedo. Com a resolução NDE 681, a freguesia foi elevada à vila de Santana da Ribeira do Ipanema e, posteriormente, a comarca de Pão de Açúcar foi criada, fazendo com que a vila se tornasse termo de comarca, passando a pertencer à jurisdição da cidade ribeirinha do Rio São Francisco. Em 1892, a vila foi finalmente emancipada no dia 01 de agosto, conforme o artigo 19 da Lei nº 23, de 17 de maio de 1892. E o primeiro prefeito, intendente, Coronel Leopoldo Augusto Vanderlei, foi nomeado pelo governador Gabino Besouro. Em 1906, a comarca foi incorporada à jurisdição da comarca de Paulo Afonso, Mata Grande, até o ano de 1920. Em 1921, quando a vila de Santana do Ipanema foi elevada à categoria de cidade. Com sua elevação, o Poder Judiciário organizou os órgãos auxiliares como cartórios, tabeliães, notários e demais serventuários encarregados dos registros públicos. Nos 9 distritos do município também foram instalados cartórios ou ofícios de registro civil e de outras notas. Anos mais tarde, outros cartórios foram sendo instalados na cidade para atender às crescentes demandas. Além disso, a comarca é responsável por garantir que as leis sejam aplicadas de forma justa e imparcial, garantindo a ordem e a segurança na comunidade. Os juízes e procuradores de justiça trabalham em conjunto para garantir que as pessoas acusadas de crimes sejam julgadas de forma justa e que as vítimas de crimes recebam a justiça que merecem. Fundada pela Lei nº 1846 em 4 de junho de 1920, a comarca de Santana do Ipanema completou em 2020 100 anos de história. A comarca contava com 3 varas, um juizado especial civil e criminal e 4 magistrados titulares. A comarca de Santana do Ipanema é uma das mais relevantes do estado. O Dr. Manuel Xavier Acioli foi o primeiro juiz a presidi-la, tendo passado por ela 2 santanenses que chegaram a ocupar o cargo de desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas, Dr. Hélio da Rocha Cabral de Vasconcelos e Dr. José Carlos Malta Marques. Durante as comemorações do centenário da comarca, atuavam em 2020 os juízes Dr. Kleber Borba Rocha, da primeira vara, Dra. Marina Gurgel, da segunda vara, Dr. Leandro de Castro Fole, da terceira vara, e Dr. Fausto Magno, do juizado especial. Outros juízes santanenses passaram pela comarca, incluindo o Dr. João Ioiô Filho e Dr. Edivaldo Landeose. Também vale ressaltar a contribuição dos procuradores de justiça Dr. José Antônio Malta Marques, Dr. Aderval Tenório e Dr. Antônio Melo, que têm prestado um serviço fundamental na busca pela justiça em Santana do Ipanema. Além disso, a cidade conta com centenas de filhos ilustres que até os dias de hoje desempenham um papel importante como advogados em defesa do povo. Esses profissionais são um verdadeiro exemplo de dedicação e comprometimento com a justiça em sua comunidade. Outra importante função da comarca é a mediação de conflitos. Quando 2 partes têm um desentendimento, é comum que elas recorram à justiça para resolver a questão. No entanto, muitas vezes é possível resolver esses conflitos de forma mais rápida e amigável, sem a necessidade de um processo judicial longo e desgastante. Nesse sentido, a comarca oferece serviços de mediação e conciliação que ajudam as partes a chegar a um acordo de forma pacífica e eficiente. O 7º prefeito, intendente Tenente André Ferreira da Silva, 1919 a 1921. Na sua gestão tinha como presidente do Brasil Delfim Moreira e no governo de Alagoas José Fernandes de Barros Lima.
Conselheiros municipais, 1919 a 1921, 7 vereadores. Manuel dos Santos Leite, com 218 votos. João Vieira Damasceno Ribeiro, com 214 votos. Liberato Xavier da Cunha, com 195 votos. Calixto Anastácio da Silva, com 191 votos. Sebastião de Medeiros Vanderlei, com 181 votos. Antônio Rodrigues Nobre, com 179. Benevenuto Soares Rego, com 171. Para juízes distritais da Vila Germano da Hora Queiroz, vice, Francisco Rodrigues Gonzaga. De Poço das Trincheiras, Belarmino Augusto Ferreira e Leopoldo Augusto Vanderlei. De Sertãozinho, José Antônio de França e Manuel Ferreira B. Filho. De Maravilha, José Rodrigues Limeira Filho e Felinto Vieira Rocha. Em 1906, a Vila de Santana da Ribeira do Ipanema deixou de estar sob a jurisdição da comarca de Pão de Açúcar e passou a fazer parte da jurisdição de Paulo Afonso, Mata Grande. Em 4 de junho de 1920, foi criada a comarca da Vila de Santana da Ribeira do Ipanema e, em 31 de maio de 1921, a vila foi elevada à categoria de cidade. Xavier Acioli foi empossado como o primeiro juiz da comarca de Santana do Ipanema após essa elevação.